irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é sábado e estamos aí na nossa escola bíblica sabática, já no segundo trimestre de estudos nessa pandemia. E começamos nesse trimestre, já estamos na quinta lição, estudando as cartas de Paulo. Então, se você vem acompanhando direitinho, nós chegamos no dia de hoje estudando o capítulo 5 e 6 e a gente então finaliza Gálatas, não é isso? E o dia de hoje a gente fala sobre liberdade cristã. Como eu sempre falo para vocês repetidamente, a liberdade é o segundo bem maior que nós temos. O primeiro bem maior é a própria vida. E não adianta você viver se você não tem liberdade. Quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos na liberdade de escolha, na liberdade de ir e vir. Enquanto essa liberdade ela é tolhida, ela é impedida, nós não vivenciamos a plenitude da vida. Sabemos que existe a liberdade religiosa, de liberdade de expressão, da qual nós podemos expressar a nossa fé, outras opiniões, como políticas, ideologias, e fazê-lo de forma tranquila em nosso país. Que bom que isso hoje acontece. Mas existe também a liberdade emocional, existe liberdade financeira. São termos que nós vamos usando no decorrer das nossas histórias para que a gente possa, no decorrer da nossa vida, experimentar o melhor. É muito ruim quando nós não temos a liberdade na saúde, né? Quando de repente uma enfermidade ou uma dificuldade de mobilidade coloca limites nessa liberdade. Muitas pessoas vivem uma escravidão ou um aprisionamento emocional quando ela fica presa a uma pessoa, às vezes no relacionamento conjugal, às vezes nos relacionamentos fraternos, quando existe um controle, um ciúme das pessoas. E assim a gente vai caminhando. Eu creio que todos nós, seres humanos, buscamos a liberdade. Temos visto no decorrer de tantas histórias que tem pessoas que perdem a sua liberdade por causa dos vícios. É o cigarro, o álcool, as drogas. Tem pessoas que vivem escravas do sexo, da promiscuidade, da prostituição, e tudo isso a gente vai falar aqui. Então, no dia de hoje, quando nós pensamos na liberdade cristã, significa que o Senhor nos libertou. Agora, quando nós pensamos em cristianismo, nós vamos ver que no decorrer da história de 2000 anos, a religiosidade, que tanto a gente fala, tem aprisionado as pessoas. Talvez você já tenha sido aprisionado em algum momento da sua história por causa de doutrinas, ensinos chamados cristãos, mas que são pagãos, que são idólatras, mesmo levando o nome de Jesus e o nome de Deus. O autor, então, nos ajuda a refletir sobre isso, e quando nós pensamos em liberdade, a gente fala desse privilégio que é vivermos a liberdade em Cristo Jesus. Como de costume aqui, ele vai dividir a lição em 5 tópicos, 5 partes. A primeira, ele vai falar que essa liberdade cristã requer uma vida de obediência. E todos nós sabemos que a obediência, ela nos ajuda. A obediência, ela coloca limites que produzem liberdade. Limites que nos ajudam a valorizar a vida. E quando nós pensamos nos ensinos da palavra do Senhor, nós pensamos em tudo que nos traz o melhor e alegria. Aí a gente vai ler aqui o versículo 7, ou parte dele, que diz assim, quando o apóstolo Paulo escreve, a Gálatas: corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então o apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui, de que o povo estava indo bem. Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, o cristianismo sendo ensinado, mas já aprendemos nas outras lições que religiosidade já começou a vir e o grande debate era sobre a lei. Aí tinha circuncisão, tinha outros rituais, e o evangelho de Cristo não fazia parte disso. Por isso que a liberdade cristã.
Então esses ensinamentos que vinham entrando na igreja, ensinamentos segundo o autor aqui defeituosos, sem dúvida, né, fazia com que o povo ele fosse desviando do caminho. Ele vai usar aqui o exemplo de um atleta, como o próprio apóstolo Paulo fala isso. Então o atleta, ele precisa ser obediente ao seu propósito no esporte. Ele precisa ter disciplina, ele precisa comer bem na hora certa, na quantidade certa, ele precisa beber corretamente, ele precisa cuidar da sua saúde, para que ele mantenha então o foco, a meta naquilo que ele quer alcançar. Se é um corredor, ele precisa manter uma disciplina de corridas, de treinamentos. Ele não pode ficar tomando os medicamentos por aí, porque pode dar o famoso doping. E vocês já ouviram várias vezes grandes desportistas que não obedeceram, né, esse protocolo médico, e muitas vezes encontramos em situações difíceis. Um analgésico pode dar, um antitérmico ou qualquer outra substância. Então ele dá esse exemplo aqui que envolve continuidade na disciplina. Então, se esse atleta não segue essas normas do treinamento, ele não vai conseguir obter as medidas, né, o tempo na sua carreira. E você sabe que no esporte a competição é muito grande. Então, já que eu dei exemplo de corrida, ele tem que correr o maior número de quilômetros, que é a maratona, que é a maior que existe, de 42 quilômetros, no menor tempo possível. E aí tem as corridas mais rápidas, e de certa forma, esse atleta precisa obedecer. Nós, como atletas de Cristo, no sentido de que estamos nessa jornada de vida, nessa corrida para a eternidade, nós temos em Cristo Jesus o nosso referencial de atleta, nós temos a vida dele como exemplo, para que em todo tempo nós não percamos a nossa liberdade. Agora, diante disso, precisamos nos manter firmes, perseverantes, obedientes, para não desanimarmos, para não ficarmos sem alegria, lembrando que a obediência é expressão de fé e de compromisso, que são as alianças que nós fazemos. Se não houver obediência na aliança que fazemos no trabalho, né, e se você não respeitar os horários da sua empresa, não vai adiantar nada. Se nós não respeitarmos os limites dos relacionamentos, nós teremos dificuldades. Então, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala assim, quem vos impediu de obedecer à verdade? Tem alguma coisa no dia de hoje que está te impedindo de obedecer à verdade? Como ele fala aqui, vocês começaram bem. Isso acontece com todos nós. Às vezes começamos cheios de gás em algumas situações, agradecemos a Deus por tantas coisas, pessoas, mas depois cai na rotina, nem tudo acontece como a gente tinha imaginado, não é verdade? Mas no dia de hoje, renove as suas forças na verdade de Cristo. Por causa dos falsos ensinamentos, as pessoas acham que a vida cristã, ela vive de coisas extraordinárias o tempo todo, de coisas fantásticas. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, parecia que toda hora tinha milagre, mas os milagres que nós temos, que são 35 milagres de Jesus, foi num período de 3 anos. E mesmo assim já foi muita coisa e milagres extraordinários. Mas nós conhecemos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, profetas que foram boca de Deus e não viram manifestações, mas eles eram obedientes à verdade. Então não podemos deixar de seguir em frente. Em segundo lugar, ele vai falar que essa liberdade cristã implica em produzir vida frutífera como a vida de Jesus. Como eu falei, ele é o nosso referencial, ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador e ele nos ensinou o caminho. Ele diz aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, e assim vai. Mansidão, domínio próprio. Conhecemos de cor, praticamente, esses ensinos do versículo 22. Vale ressaltar que antes do 22 tem as obras da carne. As obras da carne, vocês sabem que são obras nossas. E a carne aqui significa o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Quando nós pensamos, irmãos, na liberdade, o autor nos traz uma reflexão interessante e que todos nós sabemos, ele sempre busca isso. A nossa liberdade é para fazer o bem. Não temos liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para fazer o mal. Porque uma vez que fazemos o mal, nós não estamos produzindo liberdade. Nós estamos produzindo escravidão. Nesse processo, então, do reino, que é da qual nós participamos, precisamos, da melhor forma possível, frutificar. Jesus dá sempre esses exemplos de árvores de um lado, não é isso? Para que é o fruto que revela quem é a árvore nas suas espécies. Quer sejam elas árvores grandes, quer sejam pequenas, quer sejam flores, quer sejam legumes e verduras. Né? Todos têm um propósito na sua criação. Então, quando nós pensamos em gerar frutos, essa fruteira que ele chama aqui, não é isso? O fruto é a expressão máxima da fruteira. Então, se ela é a expressão máxima, é o propósito da qual ela foi criada. Então nós conhecemos várias variedades de frutas, de árvores. Então ela precisa dar. Nela nós encontramos o sabor, nós encontramos vitaminas e nela nós encontramos o quê? Uma outra semente. Então quando você chupa aquela manga espada gostosa, lembra disso? Você que teve infância como eu, de subir no pé de manga, olha que beleza. Aquele caroço você colocava em algum lugar, ele logo crescia, ia seguindo os ciclos de produção e ela gera alimento. Então o fruto que nós produzimos em Cristo, ou o Espírito que produz em nós, e vale sempre ressaltar que o fruto é do Espírito, o fruto não é nosso. Os nossos frutos estão lá no versículo 18, os frutos da carne falam de quê? De violência, falam de idolatria, de lascívia, promiscuidade, adultério, mentiras e tantas outras coisas, glutonarias, bebedeiras, tudo isso que a gente conhece. Então, quando nós vemos a importância do fruto, alegra aquele que é o dono da árvore. Então, se você cultiva na sua casa, mesmo que um vaso, e ela possa dar um fruto, ela dá uma flor, você se alegra quando ela dá a flor e quando ela exala o seu perfume. Aqui na minha rua, no prédio, né, já falei isso em outras vezes, tem 3 pés de jasmim, que é uma flor, uma árvore-flor, que dá um aroma que sobe até aqui no 8º andar. Que bom, ela está cumprindo a sua missão. E quando cumpre a missão, está dentro do propósito da qual Deus criou. Quando nós pensamos no Espírito Santo, no fruto que ele produz em nós, ele restaura o nosso caráter, não é verdade? Ele mexe com o nosso temperamento, com as nossas características, com a nossa vida relacional. E nesse processo nós vamos refletindo o caráter de Jesus. Como está você hoje? Como o Espírito Santo está fazendo esse trabalho no seu coração? A luta tem sido muito grande, né? O Espírito Santo tem tido muito trabalho, porque as obras da carne nos dão prazer, as obras da carne, elas são fortes. E a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então nós precisamos frutificar. Quando nós pensamos nessas 9 características aqui dos frutos, ou 9 frutos que você queira expressar,
os 3 primeiros frutos do Espírito, o primeiro trio, envolve o nosso relacionamento com Deus. Você já aprendeu isso? É só para relembrar, porque é amor, alegria e paz. Quando nós somos salvos por Jesus, experimentamos a conversão em Cristo, o amor de Deus, a alegria do Senhor e a paz que excede todo entendimento, ela invade a nossa vida. Então nós vivemos essa mudança. Quando nós pensamos no segundo trio, que é bondade, benignidade, não é isso? E longanimidade, significa o nosso relacionamento com o próximo. As pessoas que lidam conosco, nós precisamos ser bondosas, longânimas. É o Espírito Santo que faz isso, para que a gente possa refletir o caráter de Jesus. E por último tem o terceiro trio, que fala sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o nosso relacionamento pessoal. Nós somos fiéis, mansos no sentido de obedientes, domesticados, e o domínio próprio. Nós precisamos conter e o Espírito Santo frutifica. Muitos de nós, em outros momentos, éramos meio selvagens, alguma coisa desse gênero, éramos mais bravos, e o Espírito Santo foi tratando isso dentro de nós. Isso é um processo diário, que Deus vai trabalhando com todo carinho em nós. E em terceiro lugar, ele vai falar que a liberdade cristã implica em andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Aqui ele está falando sobre discipulado, que a gente fala tanto. É o relacionamento com as pessoas. Ninguém é cristão sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Talvez você até esteja vivendo um tempo da sua vida sozinho, mas você se relaciona com amigos, alguns parentes que você tem, colegas de trabalho, na igreja também, onde nós construímos amizades. Então aí no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Então nós encontramos aqui uma orientação do apóstolo Paulo, para que nós tratemos as pessoas no mesmo nível, que nós possamos ajudar aqueles que são mais fracos na fé, mas precisamos tomar cuidado. Muitas vezes no intuito de ajudar as pessoas, nós pecamos. Sabedoria, queridos, e inteligência, ele fala aqui. Somos estimulados sempre pela palavra do Senhor a buscarmos sabedoria em Deus. Somos ensinados por Jesus a sermos simples iguais à pomba e prudente iguais à serpente, equilibrando tudo isso para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. O grande problema da religiosidade é que os ensinamentos, muitas vezes ensinados em nossas igrejas, e nós batistas não ficamos isentos disso, é um ensinamento altivo de que eu faço, você não faz. Pessoas que acham que seguindo vários protocolos dentro do conceito eclesiástico está num nível maior do que as pessoas. Se você acha que você está num nível maior do que os outros, de fé, de experiência, pode ser que aconteça, você nunca vai tratar aquele que está num nível inferior de forma inferior. Você sempre vai trabalhar para que aquela pessoa que ainda é imatura na fé, que tenha falhado, que tenha tropeçado, você vai trabalhar de tal forma a levantá-la, a empurrá-la para frente, a fortalecê-la. Não terminar de matar, terminar de destruir, e empurrar, não é isso, para o abismo. É um desafio? Sempre vai ser. E aí, irmãos, nós trabalhamos para a restauração das pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado com o legalismo e vivermos a liberdade com as pessoas, para não jogarmos julgos em cima delas. E aí, se nós assim fazemos, ou se as pessoas fazem isso conosco, nos escravizam numa religiosidade. A gente dá vários exemplos, irmãos, que os irmãos também estão cansados. Músicas, roupas, né?
determinados tipos de pensamentos, rituais. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes nós estamos acostumados, tão acostumados que não percebemos isso. Fique ligado, fique atento e ajude as pessoas que estão à sua volta, que de repente estão vivendo lutas difíceis e ainda não têm o nível de maturidade. Lembre-se que se eu e você estamos num nível de maturidade mais elevada, significa que em algum momento nós éramos crianças na fé. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nós vamos nos alimentando do leite, depois vamos nos alimentando do alimento sólido. Às vezes a gente vê pessoas que estão anos e anos dentro da igreja e continuam ainda no leitinho, crianças. Mas temos que ter paciência, né, isso com essas pessoas. No nosso caminhar, irmãos, de cuidar das pessoas e exortá-las, precisamos fazer isso com sabedoria. Mas não adianta nada você chegar para uma pessoa para tentar ajudá-la nesse sentido e você se achar melhor do que ela, talvez você até seja, e você vai arrebentá-la mais ainda. A sabedoria, e que Jesus fazia isso, Jesus era o Deus encarnado, mas ele se rebaixava. Ele sabia que aquelas pessoas que estavam à sua volta eram pecadores, eram religiosos, eram homens e mulheres simples, e que ele precisava interpretar, ele precisava usar a pedagogia correta para que aquelas pessoas alcançassem. E mais ainda, o Espírito Santo, é Ele que habita em nós, é Ele que nos faz crer, é Ele que nos faz entender a vontade do Senhor, o Evangelho de Cristo. Então, nós corrigimos as pessoas, precisamos, não podemos ser omissos diante do pecado das pessoas, de alguns tropeços ou coisas erradas que elas estejam aprendendo ou ensinando, mas precisamos fazê-lo com sabedoria. Busque isso de Deus. Às vezes é alguma coisa dentro da sua casa. Nem sempre, por mais que uma família seja cristã, nem todos estão no mesmo nível de fé, no mesmo nível de santidade, de obediência. E aí você precisa tomar cuidado. Às vezes é alguém dentro da sua casa que ainda não anda com Jesus. Se ele não anda com Cristo, ele está em trevas. Ele ainda não tem o Espírito Santo, ele ainda continua nas obras da carne. Aí quando o Espírito Santo vier, ele viverá coisas que você já está vivendo. Cuidado para você não querer fazer o trabalho do Espírito Santo. E a religião, às vezes, quer fazer isso. Se você é daqueles que gosta de enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, se você é aquela que dentro da sua casa está sempre dizendo para um membro da sua família que ele é um pecador e que você é o santo ou a santa, você está prestando um desserviço ao reino. O Espírito Santo sabe o que faz. E a gente só precisa viver e testemunhar a nossa parte. Então, nós precisamos tomar cuidado. Ele vai dizer aqui, e o texto bíblico diz, que esse tipo de atitude humilde nos protege. Porque muitas vezes a gente acha que está de pé e nem está. E quando nós estamos de pé, somos humildes sempre para entender que se nós não ficarmos vigilantes, podemos cair, podemos tropeçar. Então, fique atento a isso. Em quarto lugar, ele diz que a liberdade cristã implica em uma vida dinâmica, ativa, na semeadura espiritual. Vamos ver o que ele diz aqui? No versículo 8 do capítulo 6, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, a semeadura, ou semear, ou plantar, como ele diz aqui, é uma arte. Não é simplesmente jogar uma semente em qualquer lugar. Para que eu e você comamos todos os dias e tenhamos verduras, legumes, grãos, bebidas, proteínas, carne, existe todo um processo atrás. E é um processo de muito trabalho. Se você veio da roça, tem parentes, ainda gosta, vocês sabem que eu gosto muito, a criação de Deus, a terra, as plantas, as flores, elas têm um ciclo.
Quando você então vai plantar algo e algo em maior escala, você tem que ver qual é a terra que você vai plantar. Aí você aduba, você bota alguns insumos, você compra a semente certa, você tem que regar, você tem que tirar as ervas daninhas e, dependendo daquilo que você vai plantar, você tem que esperar o tempo certo desses frutos. Então nós precisamos semear. Você tem semeado a palavra do Senhor? Lembrando que sempre quando nós semeamos, nós buscamos colher. Ele vai falar que aí ele vai usar uma metáfora, quem semeia na carne, ou seja, na minha vontade, no meu ego, nos meus desejos, eu vou colher o fruto disso. E aí, são coisas terrenas, são coisas passageiras, são coisas que não alimentam a nossa alma. Quando nós pensamos no texto bíblico que diz que aquele que semeia no Espírito, ele colhe no Espírito. E essa colheita, esses frutos, são para a vida eterna. Eles são duradouros. Então, semear significa trabalhar, semear significa fazermos o melhor e tomarmos cuidado diante do pecado à nossa volta, a decadência do mundo à nossa volta. Por que nós vivemos cada vez mais num mundo de avareza, de violência, de ter as coisas, do consumismo, a inveja das pessoas? Mas não é um privilégio nosso nesse tempo. É que ele é mais praticado no mundo porque o mundo tem mais gente hoje. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo já escreve isso. Quando ele fala de bebedices, ele fala de vícios. Quando ele fala de glutonarias, ele fala do exagero naquilo que vamos comer. Até nisso a palavra de Deus, ela se preocupa conosco para nos ajudar. Quando nós pensamos em sementes, eu fiz uma pesquisa aqui, né, só para você ter uma ideia, uma semente do milho, quando você planta o milho, e uma espiga de milho chega a dar 800 novos grãos. Lembra quando a gente passa aí na rua, e quando a gente faz as nossas festinhas e tudo mais, tem o milho cozido, a carrocinha, você pega aquela espiga de milho gostosa com manteiga, não é isso? Um salzinho, olha que beleza, bem quentinho, a gente vai comendo. Deu água na boca aí agora? Pois é, vem de 1 grão. Quando nós pensamos no feijão, quando você planta 1 quilo de feijão, você colhe 60 quilos. Olha só a capacidade de multiplicação. O trigo, ele tem aquela espigazinha, ele chega no mínimo 15 e vai para muitos outros. Então, quando nós semeamos, e semeamos no Espírito, colheremos também no Espírito. Agora, irmãos, precisamos seguir em obediência, como falamos, na palavra do Senhor, no relacionamento com as pessoas, e saber que a semente é de Deus. Nós somos os semeadores. Então, irmãos, quando Jesus faz os seus ensinamentos, ele fala assim, que vocês vão frutificar 30, 60, 100 por 1. Ou seja, uma semente pode gerar 30 novas sementes, 60 ou 100. Aí depende do tamanho da semente, depende de alguns fatores, olhando para o mundo, para a agricultura, para o mundo rural realmente. Vivemos aí agora, terminamos um inverno dos mais secos e mais quentes dos últimos tempos, que produziu muita destruição em vários lugares do Brasil, inclusive as queimadas. Então a gente depende de alguns fatores. No caso do Espírito, é ele que faz a obra. Ele escreve algo aqui interessante, vamos dizer assim, a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. O que você tem semeado? O que tem se multiplicado na sua vida? Você tem tido uma colheita do Espírito nesses anos da sua vida? Ou você tem semeado na carne e colhido na carne? Tudo que você semear, também se fará.
A gente sabe que muitas vezes semeamos algumas coisas por causa de erros de pessoas à nossa volta. Mas na maioria das vezes, lutas que vivemos são frutos de semeaduras que realizamos. Em último lugar, ele diz que a liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Como existem nos dias de hoje pessoas vaidosas, em que Jesus é apenas um mero coadjuvante. Às vezes faz parte do elenco só, nem é coadjuvante, porque os protagonistas são os poderosos, os cantores poderosos, os pregadores poderosos, evangelistas poderosos, missionários, pastores, grandes igrejas, grandes sinais. E Jesus muitas vezes fica, não é isso, pequenininho. Aí ele vai chegar no capítulo 6, versículo 14 e vai dizer assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí, irmãos, que tipo de liberdade nós estamos cultivando? Que tipo de liberdade nós estamos vivenciando? Estamos trabalhando para a glória do Senhor? Estamos vivendo, cultivando o Evangelho da graça? Estamos pregando o Evangelho da cruz? Mas qual cruz que a gente está pregando? A cruz que muitos pregam aí, a cruz da idolatria. Nosso país é um país, irmãos, idólatra. Nosso país, na sua grande maioria, é envolvido com ídolos, com ocultismo, com invocação de demônios. E precisamos entender que aquele que não está na luz de Cristo não anda com Deus. Hoje, fazendo leituras durante a parte do dia, tarde, quando Jesus fala da porta estreita, a porta é estreita. E a gente sabe que isso significa um de cada vez, renúncias. O que Jesus diz? Se você não renunciar a pai, mãe, mulher, filho, se você não me amar mais do que eles, então você não é meu discípulo. Jesus ainda vai dizer o quê? Eu não vim trazer paz não, eu vim trazer espada, porque na hora que você disser, na hora que você experimentar conversão, na hora que você andar comigo, você vai ver os inimigos brotando e começa dentro da nossa casa. Mas ele diz o seguinte: fique em frente, siga em frente, vá firme nesse processo. A glória nunca pode ser nossa e nós não podemos nunca, irmãos, trabalhar pela nossa glória. Qualquer coisa que eu e você façamos, se não fizermos por Jesus, para Jesus, não servirá de nada. Então, muita gente no mundo eclesiástico busca fama, sucesso, prosperidade. No mundo aí fora também, quantas pessoas vendem a alma para o diabo, como a gente costuma dizer, para serem cantores famosos, artistas famosos, políticos. Então, o movimento no nosso país de revelação de tantas coisas, né, de pessoas que fazem alianças para entrarem no poder. Estamos vendo aí impeachment de um lado, né? Como é que eu poderia dizer assim? Restrições de outros, já prefeito da cidade inelegível, processos no governo federal, estadual. As pessoas sempre querem ser os the best, as pessoas sempre querem os primeiros lugares. Então, precisamos entender que tudo que eu e você conseguimos realizar de bom no reino é por causa de Jesus. É por causa do fruto do Espírito. Se você sabe o que é alegria, o que é paz e o que é amor, é porque Jesus está te ensinando. Não está aí a campanha de missões nacionais? Porque Ele me amou? Não é isso? Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho vida porque Ele me deu vida primeiro.
Quando nós invertemos isso baseado num discurso religioso, nós vamos achar que não é bem assim que funciona. A glória, irmãos, é sempre de Jesus. Ele está sempre em evidência. Quantos de nós adoramos estruturas, projetos, realizações, e nem sempre Jesus está preocupado com isso. Como você está nesse processo? Precisamos caminhar com humildade e sabendo, irmãos, que essa lavoura pertence a Jesus. A colheita é Jesus quem faz também. Eu e você fazemos parte dessa lavoura. E quando o mundo acabar, quando Jesus voltar, vai haver a colheita eterna, que só Ele vai fazer, juntamente com os anjos. Alguns, no decorrer da vida, vão mostrando que não eram de Jesus. Por quê? Porque o fruto do Espírito não estava com eles, mas sim os frutos, ou melhor, as obras da carne. Então a nossa glória, irmãos, está na cruz do Calvário. Não na cruz como amuleto, como o autor fala, a cruz que você bota no pescoço, que hoje nós até usamos, mas se você achar que ela te protege, você está negando Jesus. Quantas pessoas estão aí negando Jesus porque não acreditam nele, porque verdadeiramente ficam substituindo o relacionamento com Jesus com rituais. Pulam de igreja em igreja, buscam unções poderosas, buscam os pregadores poderosos, os grandes cultos. Precisamos tomar cuidado, porque a vida cristã é doméstica. É o dia a dia, em casa, com Jesus, com Deus, com aqueles que Deus colocou conosco. Precisamos, queridos, continuar em firme e semearmos o Evangelho, continuarmos a obra salvadora de Jesus. Como está você no dia de hoje? Você está livre? Se você não está livre, nesse momento, desligue aí o seu celular e vai orar, ou espere terminar essa aula e coloque diante do Senhor aquilo que ainda te aprisiona. Não tenha pudor, Deus sabe de tudo, mas nós precisamos falar, é terapêutico isso. No final, nós precisamos, ele vai concluindo aqui, nós temos que buscar essa liberdade, temos a liberdade em Cristo, vamos mantendo pela sua palavra, e no decorrer da nossa vida, precisamos ir mantendo isso. Lembra que eu comecei falando sobre liberdade financeira, liberdade na saúde, liberdade nos relacionamentos, na verdade, liberdade na vida acadêmica? É continuidade. Então, se você quiser ter liberdade financeira, o que isso significa? É você ter um orçamento um pouco mais dilatado, que você não fique tão aprisionado com pouco dinheiro. A gente vive num país pobre, a gente paga muitos impostos, a gente tem corrupção, e aí a gente precisa trabalhar muito mais. Então, se você está com liberdade financeira hoje, você tem que trabalhar para continuar com ela lá na frente, principalmente quando a velhice vai chegar. Você está com saúde, o que você está fazendo para manter essa saúde? Ou se você já não está com tanta saúde, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde? A sua liberdade acadêmica tem que estar sempre estudando, sempre melhorando. Para quê? Para nos tornarmos altivos? Não. Para a gente cumprir nossa missão todos os dias. E assim, nossos relacionamentos. Você está aprisionando alguém? Está forçando alguém a andar com você? Ou de repente você é aprisionado por alguém? Talvez seja. Mas nós temos liberdade em Jesus. E ninguém mais pode nos prender. Ninguém mais pode nos escravizar. E aí, como sempre, ele faz aqui umas orientações, 4 delas. Correto? Aprenda a dizer não para as coisas que contrariam a sua liberdade em Cristo Jesus. Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. E por último, permita que o Espírito Santo reproduza a sua vida, a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação
de um bom fruto. Queridos, que esta palavra que é de Jesus possa ter ajudado você a continuar livre. Não existe condenação nenhuma mais para quem está em Cristo Jesus. E se eu e você somos discípulos de Cristo, vamos andar em liberdade sempre. Mas às vezes pode haver algumas coisinhas, algumas questiúnculas, alguns detalhezinhos que podem tirar a nossa liberdade. Reflita sobre isso hoje. Lembre-se que o Senhor nos chamou para a liberdade. E quando ele diz assim lá em João 8, se vocês verdadeiramente forem os meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que o bom Mestre Jesus esteja no seu coração a cada dia. Bom sábado, se você está vendo no sábado, e se Deus permitir, amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos na igreja com a permissão de Deus. Se você estiver com a sua saúde plena, esteja lá conosco, correto? Para que juntos a gente possa celebrar o Senhor. Mas se de repente você está com alguma limitação, alguma comorbidade, fique em casa. Estamos vencendo essa pandemia com cuidado, com disciplina e esperança. Que o bom Deus continue nos sustentando. Um grande abraço, fique na paz e até lá.